Vamos dar uma olhada como é que a gente resolve problemas envolvendo análise combinatória. Como é que eu descubro qual é a dificuldade que eu vou encontrar aí, né? Vamos dar uma olhadinha. Como é que eu vou resolver esses problemas? A gente viu que tem vários tipos de agrupamento: arranjo, combinação, permutação. Como é que eu vou olhar um problema e resolvê-lo? Vamos ver um exemplo. Como é que eu vou saber num problema se ele é um arranjo ou uma combinação? Então, um caminho que ajuda muito é, quando eu vejo um problema, eu escolho um exemplo desse grupo, inverto a ordem desses elementos e analiso. Se eu mudei a ordem desses elementos, significa que aquilo é um arranjo, né? Mudei a ordem, mudou o grupo, é um arranjo. Se eu pego um exemplo e mudo a ordem e nada muda, é uma combinação. Vamos ver isso. Vamos ver a situação problema. Para compor o grêmio da escola, foi preciso escolher 3 alunos de uma determinada turma. Sabendo que nesta turma 5 alunos mostraram-se interessados em participar. Eles tinham interesse em participar do grêmio. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer a escolha? Então, isso é um arranjo ou é uma combinação? Vamos pegar um exemplo. Nessa turma, João, Gustavo e Maria se interessaram. Vamos mudar a ordem. Maria, João e Gustavo. Mudou o grupo? Interessado? Não. Então, significa que isso é uma combinação. Que tipo de combinação? Uma combinação de 5 alunos, que é o total de alunos interessados, em que eu peguei 3. Combinação de 5 tomado 3 a 3. Vamos ver o segundo problema. Em uma competição com 5 alunos de uma determinada turma, de quantas maneiras diferentes podem ser distribuída a medalha de ouro, prata e bronze? Então vamos pegar o primeiro exemplo. Gustavo ficou com a medalha de ouro, Maria com a medalha de prata e João com a medalha de bronze. Vamos mudar a ordem desses alunos. Agora Maria ficou com a medalha de ouro, João com a de prata e Gustavo com a de bronze. O que aconteceu quando eu mudei os elementos desse grupo? Mudou? Mudou, porque quem ganhou medalha de ouro é diferente de quem ganhou medalha de prata ou de bronze. Então, se houve uma mudança, é um arranjo. Que tipo de arranjo? Um arranjo de 5 alunos em que eu peguei 3 para distribuir as 3 medalhas. Como é que a gente resolve o cálculo quando eu percebo que é uma combinação? Na combinação, eu tenho que fazer uma divisão. Então, divisão de quê? De um arranjo de 5 tomado 3 a 3. Como é que é isso? Partindo do 5, eu tenho 3 números para multiplicar, 3 fatores. Dividido pelo fatorial do 3. O que é fatorial do 3? Partindo do 3, eu vou fazer uma multiplicação decrescente até chegar ao 1.
Então, 5 vezes 4 vezes 3, 60, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, eu tenho 10 maneiras diferentes para escolher. E o arranjo? Numa competição de 5, eu distribuí 3 tipos de medalha. Então, partindo do 5, eu tenho quantos números para multiplicar? 3. 5 vezes 4 vezes 3. Sempre multiplicação, sempre em ordem decrescente. Então, eu vou ter 60 maneiras diferentes. E permutação e arranjo? Como é que eu vou identificar isso? Eu preciso observar se o total é igual à condição que eu quero. Então, se eu tenho um total de 5 para 5 situações, se é igual à quantidade, basta eu trocar de lugar. Então, é uma permutação. Agora, se esse total é diferente da quantidade, eu tenho um arranjo. Vamos ver um exemplo. Usando os algarismos 5, 6 e 8, quantos números de 3 algarismos distintos? O que é distinto? Diferente. Então, eu não posso repetir os mesmos algarismos. Vamos observar, é igual ou é diferente? Eu tenho 3 opções, que é o 5, 6 e o 8, e tenho 3 etapas. Por que 3 etapas? Números de 3 algarismos, ele tem centena, dezena e unidade. Então, se é igual, é uma permutação. Eu vou só mudar de lugar esses algarismos. Então, permutação de 3. Como é que eu acho a permutação? Permutação é o fatorial do 3. O que é fatorial? É uma multiplicação em ordem decrescente. 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu tenho 6 números diferentes. Agora, o outro problema. Quantas opções eu tenho? Eu posso usar o 1, o 3, o 4, o 6 e o 9. E quantas etapas eu tenho? Eu tenho 3, porque eu também quero 3 algarismos, números de 3 algarismos. Então, o que eu tenho? Como é diferente, eu tenho um arranjo de 5 tomado 3 a 3. Partindo do 5, eu vou ter 3 números em ordem decrescente para multiplicar. Agora, e se eu tiver um problema e eu puder repetir esses algarismos? Então, eu tenho o 5, o 6, o 8 para usar e eu posso repetir. Posso escrever o número 555. É um número de 3 algarismos e eu repeti o 5. Como é que eu calculo isso? Eu não vou usar nem o arranjo e nem a permutação. Eu vou usar o princípio fundamental da contagem, que é o quê? Na coluna da centena, eu tenho 3 opções. Eu posso ter 500 e alguma coisa, 600 e alguma coisa, 800 e alguma coisa. Então, eu tenho 3 opções. Como eu posso repetir, na segunda eu também vou ter 3 opções. Na coluna das dezenas. E se eu posso repetir, na das unidades, eu também vou ter 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, eu vou conseguir escrever 27 números. A
acho que agora a gente conseguiu identificar o que fazer em cada problema, né? Então a gente agora vai tentar colocar isso em prática.